Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula é a cor na produção artística. Bons estudos! Nesta aula, estudaremos sobre o uso da cor na expressão artística e como elemento expressivo da composição visual. Para que você possa analisar os elementos constitutivos das artes visuais, de modo a ampliar argumentos na apreciação de diferentes produções artísticas. Isto é, com o estudo das cores, você vai poder ampliar o seu repertório de argumentos em relação ao significado dessas cores, o que elas representam na produção artística. Ok? Mas afinal, o que é a cor? Bom, vamos ver agora algumas definições sobre as cores. É graças à incidência da luz sobre a atmosfera que a cor se projeta em nossa volta. Através das cores nos emocionamos. As formas criam uma riqueza muito maior, que as faz únicas. Elas se individualizam. Então, através das cores, as formas vão ganhando essa riqueza de detalhes, essa diferença, né? essa idade. O inglês Isaac Newton descobriu que o fenômeno da cor no mundo ocorre graças à fragmentação da luz branca. Ou seja, o branco em física é a junção de todas as cores e o preto é a ausência das mesmas. A partir da descoberta de Newton, percebemos que há ser física, luz, e química, pigmento. Então, nós veremos um pouco a respeito dessas definições sobre a cor luz e a cor pigmento. As cores se comportam de modo distinto quando se apresentam na forma de luz ou na forma do pigmento, que dá cor às tintas. Essas diferenças podem ser observadas quando manipulamos uma imagem na tela de um computador celular, que é luz, e depois a vemos impressa em uma folha de papel, que é o pigmento. Então, é muito evidente isso, se você observar, quando estamos trabalhando com algum detalhe, com algumas cores no computador, nós observamos uma luminosidade maior, né? Uma luz, uma claridade. Então, quando passamos essa impressão para o papel, dificilmente ela vai retratar da mesma igualdade, né? Então, ela vai trazer, como é o pigmento, ela traz uma coisa mais opaca. Elementos da cor. O estudo da cor com relação à sua origem classifica-a em dois grandes grupos. A cor obtida aditivamente por meio da luz, estudada pela física, e a cor obtida subtrativamente, cor pigmento, estudada pela química. Os três parâmetros básicos de classificação da cor são matiz, luminosidade, né, ou também poderíamos falar os tons, e a saturação. Vamos ver nos exemplos aí o que significa cor aditiva e cor subtrativa. Cor aditiva, vermelho, verde e azul são cores primárias da luz, chamadas aditivas, porque a soma dessas três cores resulta na luz branca. Cor subtrativa, magenta, amarelo e ciano são chamadas subtrativas, em virtude de a mistura das cores primárias resultar no preto, ou seja, na ausência de luz. Então, nós observamos aí que a cor aditiva, ela traz essa luminosidade, né? Então, essa relação com a luz, né? E aí, a mistura, ela traz essa sensação, ela resulta na luz branca. Já
A cor subtrativa, que é essa cor pigmento, nós temos o magenta, o amarelo e o ciano. Essas três cores, elas são um pouco transparentes, né, que é para que você... a construção, né? Então, quando você vai fazer um trabalho, você vai aplicando, fazendo uma sobreposição desses pigmentos, e à medida que você vai aplicando essa sobreposição, diminui o número de radiações refletidas, até você conseguir a ausência absoluta de toda a radiação. Isto é, você vai ter a sensação de preto, né, com o fim dessas misturas, porque aí, à medida que você vai colocando uma cor sobre a outra, vai formando outras cores, né, vai criando outras cores, e também você vai fechando esse espaço de radiação da luz. E então vai ter essa sensação do preto, ok? E o que seria matiz? Matiz corresponde à intensidade espectral da cor, a sua pureza. Então, matiz é a pureza, é a cor primária, que ela não tem misturas. Está relacionada ao comprimento de ondas dominantes. Quanto mais alta, mais forte é a cor. Então, a matiz são faixas de emissões eletromagnéticas que são visíveis ao olho humano e que varia do vermelho ao violeta. Nós temos um exemplo aí do arco-íris. Nós observamos essa variação das cores quando olhamos para um arco-íris. Então, isso são, no caso, essa é a intensidade espectral da cor. Né? São essas emissões, essa faixa de emissões. Tudo bem? Saturação. Relaciona-se à percepção da cor. Então, quanto mais pura, mais definida, mais perceptível essa cor, né, então você consegue definir melhor. Então, quanto mais pura, né, ela tiver poucos aditivos, vamos dizer assim, você vai conseguir definir mais rapidamente essa cor. Para alterar a saturação da cor, acrescenta-se o branco, clareando-a, né, ou iluminando, ou o preto, escurecendo-a, ou sombreando. O grau de saturação determina a matiz da cor. Então, de acordo com a quantidade de branco, a quantidade de preto que você vai adicionando, você vai determinando essa matiz, mais clara ou mais escura. A utilização de várias tonalidades de uma cor é chamada de monocromia em arte. Então, observe aí, nós temos o marrom em várias tonalidades. Quando o artista faz esse trabalho utilizando apenas uma cor com diferentes tonalidades, ele está trabalhando a monocromia, certo? Classificação das cores. As cores podem ser classificadas em diferentes categorias. A classificação mais comum pode ser a seguinte: quanto à composição no disco cromático, né, ou no círculo cromático, então nós temos aí as cores primárias, as cores secundárias e terciárias. Quanto à temperatura, nós vamos encontrar cores quentes e frias. Quanto a outras origens, então cromáticas, são aquelas que estão no disco cromático. E acromáticas ou neutras, como por exemplo, preto, branco e cinza, e as cores terrosas, que são derivadas do marrom. Temos também as cores quanto à combinação. Elas podem ser complementares, concordantes, acordantes e discordantes, monocromáticas, policromáticas e as diferentes harmonias obtidas a partir de combinações com o disco cromático. Então, nós vamos encontrar aí nesse disco cromático essa relação das cores. Então, nós teremos aí, por exemplo, as cores análogas, quando elas são mais próximas, né? Quando ela tem essa aproximação. Veremos no próximo slide. Tudo bem?
Círculo cromático. Nós temos aí um gráfico com a numeração e as cores correspondentes. Então, ao lado, você vai encontrar as cores primárias, que são as de número 1, 2 e 3. Observem que nós podemos fazer aí, ligando essas cores, fazer um triângulo. Então, todas as cores aí, todas essas combinações, vamos dizer assim, desse círculo cromático, você pode fazer essa relação ligando os números e forma um triângulo. Então, as cores primárias nós temos o vermelho, o amarelo, o azul. Nas cores secundárias, laranja, verde, roxo ou púrpura. Nas cores terciárias, nós temos o vermelho alaranjado, o amarelo esverdeado, né, ou cor de limão, né, como queira chamar, violeta azulado, amarelo alaranjado âmbar, o azul esverdeado, né, que também é chamado de azul turquesa, e o vermelho arroxeado, que é a cor de vinho. Então, nós temos essas cores indicando, né, a classificação delas. Círculo cromático representa cores complementares. Então, vocês vão observar aí também essas setas, indicando cores complementares. O que são isso? São as cores que contrastam. Então, você vai observar aí que o 1 e o 5 são cores que contrastam. Nós temos o 2 com o 6, são cores também contrastantes. E o 3 com o 4, mais duas cores contrastantes, certo? Então, essas cores são contrastantes. E as que estão próximas a elas, veja as outras setas ligando, são as cores análogas. Então, perceba que as cores complementares, elas estão em posições opostas no círculo. E as cores análogas são as cores vizinhas a essas cores. Tudo bem? Acompanha aí a mistura dessas cores, né? Então, uma mistura básica para que você consiga as cores secundárias. Então, é como eu disse lá no círculo que nós temos essa relação. Então, vermelho com amarelo, laranja, o azul com o vermelho, nós conseguiríamos fazer o roxo, e o amarelo com o azul, nós faremos o verde. As primeiras, né, que se juntam, né, que se unem, elas são as cores primárias e essas outras são as cores secundárias. Chegamos agora à temperatura da cor. As cores podem apresentar uma temperatura que se relaciona com as sensações que elas despertam. Assim, as cores podem ser quentes ou frias. Então, nós temos aí os exemplos de cores quentes e as cores frias. Observem que nós temos de um lado o vermelho e o amarelo, né, com suas tonalidades, né, suas nuances, representando as cores quentes, e do outro lado, azul e o verde, representando as cores frias. Cores quentes, o que são, né? Por que essa definição? Então, as cores quentes são aquelas que passam a sensação de movimento, luz, agitação, energia e calor. São cores quentes o vermelho, o amarelo, o laranja e o cor-de-rosa, em todas as suas tonalidades. Certo? Cores frias. As cores frias são aquelas que passam a sensação de inércia, de calma, tranquilidade e frieza. São cores frias o azul e todas as cores que o possuem em sua composição, como a família dos verdes e a família dos roxos. Então, todas essas cores têm essa relação aí com o azul, são as cores frias. E cores neutras?
As cores neutras ou acromáticas não estão inseridas diretamente no disco cromático. São cores compostas pela junção das demais ou pela ausência de pigmento, no caso do branco. Por serem neutras, combinam com todas as demais do disco cromático, podendo ser uma ponte entre as cores quentes e frias. Então, observem que, quando falamos nessas cores neutras, e se você pesquisar, você vai encontrar, principalmente quem trabalha com moda, quem trabalha com essa questão de ambientação, de cores para ambiente, eles trabalham essas cores neutras para combinar com outras cores, para que não fique também uma coisa muito... as cores não fiquem se chocando e também não tragam um aspecto muito sombrio. Faz essa mistura, essa relação de cores neutras com as outras cores. Porque, como diz aqui, elas se combinam, elas combinam as cores neutras, elas combinam com as demais cores do disco cromático. E as principais cores neutras que nós temos são essas aí: preto, branco, cinza e marrom. Monocromático, como eu falei um pouquinho antes, nós temos uma imagem aí que representa esse trabalho monocromático. São composições, organização de cores de um mesmo tom, com diferentes níveis de saturação. Então, você vai observando aí que nós temos essa mudança. Então, observe como o cinza é trabalhado com diferentes tonalidades na imagem. Ele apresenta várias tonalidades. Policromático. São composições, organização de cores com uma enorme variação de cores, tonalidades e níveis de saturação. Então, nós encontramos aí a policromia, que também é conhecida, essa variação, essa mistura de cores. Então, nós temos tanto diferentes cores, como também diferentes níveis de tonalidades. Nessa tela, Paul Gauguin utiliza diversas cores, diversas tonalidades para compor a imagem. Certo? Estamos finalizando a nossa aula sobre cores, sobre as cores. Mas antes, falar um pouco sobre o significado da cor, ou os significados da cor. Assim como possui múltiplas aplicações, a cor também pode assumir múltiplos significados, variando de cultura para cultura, de tempo para tempo, de localização para localização geográfica ou mesmo de ocasião para ocasião. Então, nós encontramos aí uma variedade também de significados com relação às cores. Por exemplo, nós temos aqui no nosso país o preto como um significado de luto. Já em alguns países, nos países do Oriente, a cor que representa o luto é o branco. E você fazendo pesquisa, você vai encontrar outras diferenças, de acordo com a cultura, de acordo com o país, certo? Temos também essa questão da significação das cores, do significado das cores, um trabalho dos designers, o trabalho de pessoas que trabalham com moda, quem trabalha com marketing. Então, utiliza muito a questão das cores para vender um produto, para criar um logotipo. Então, nós observamos aí que além da linha, além do traço, a cor ela tem um significado muito especial, porque ela ajuda, vamos dizer assim, principalmente relacionado ao marketing, ela ajuda a vender um produto. Então, por isso, os ambientes também, então as pessoas que vão decorar uma loja, organizar um desfile, pensam muito com relação às cores, o significado, o que é que essa cor vai trazer para o público, o que ela representa. Tudo bem?
Bom, chegamos à atividade. Leiam com bastante atenção. Temos apenas 6 questões. Todas tratam sobre esse tema, né? A cor na produção artística. Então, traz essa relação da cor e o significado dessas cores, certo? Bom, temos aqui as referências, né, o material que foi pesquisado na produção, né, durante a produção dessa aula. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.